Ninguém entra no reino de Deus por acaso. E, no entanto, muitos acreditam que basta ser uma boa pessoa para conquistar esse lugar. Mas será que é mesmo assim? Por que tanta gente vive tentando seguir regras, fazer o bem e ainda assim sente um vazio, uma distância de algo maior? Talvez o problema não esteja nas ações, mas na compreensão do que realmente significa viver segundo o coração de Deus. Você já se perguntou o que é de fato o reino de Deus? Será apenas um lugar distante, uma promessa para depois da morte? Ou seria algo que começa agora, dentro de cada um que escolhe viver com fé e propósito? Essa pergunta incomoda, provoca e ao mesmo tempo abre um caminho de transformação. Porque descobrir o que é o reino e como entrar nele muda tudo. Muda a forma de ver a vida, muda o modo de se relacionar com o próximo e, acima de tudo, muda o relacionamento com o próprio Deus. Neste vídeo, você vai entender que ser escolhido não é uma questão de sorte, mas de decisão. Vai descobrir que o reino de Deus começa quando o ego cede espaço à fé, quando a justiça deixa de ser teoria e passa a ser prática diária. E o mais surpreendente, vai perceber que a porta de entrada para esse reino não está trancada, está aberta, esperando quem tem coragem de atravessar. Dizem que o mundo anda perdido, mas a verdade é que ele apenas se afastou do propósito original. Desde o princípio, Deus desenhou um plano para resgatar o ser humano da lama do egoísmo e da violência. Não se trata de um castigo, mas de um convite à reconstrução, um chamado para voltar a viver como ele sonhou, em amor, respeito e justiça. Quando Jesus veio, não trouxe apenas palavras bonitas, trouxe um novo jeito de existir. Ele mostrou que o reino de Deus não é um lugar distante, mas uma realidade possível, quando o amor vence o orgulho e o perdão vence a vingança. E essa é a beleza do resgate divino. Deus não desiste. Mesmo quando o homem insiste em se perder, ele estende a mão, oferecendo um novo começo. O propósito do resgate é simples e profundo: restaurar o que foi quebrado, unir o que foi separado, curar o que parecia sem cura. Cada gesto de bondade, cada escolha justa, é um pedaço do reino se manifestando aqui e agora. É assim que o escolhido aprende, vivendo a fé como prática, não como discurso. E quando o coração entende isso, algo muda. Nasce o desejo de viver com sentido, em harmonia com o Criador e com o próximo. Viver de forma justa não é seguir um manual de regras, é seguir um coração transformado por Deus. Jesus deixou claro que a justiça verdadeira não está apenas nas ações, mas nas intenções. Fazer o bem não é suficiente se o coração ainda busca reconhecimento ou vantagem. Ser justo é agir com sinceridade, é querer o bem simplesmente porque é o certo, mesmo quando ninguém está olhando. A fé verdadeira produz esse tipo de caráter, e quem vive assim começa a enxergar o mundo com os olhos do próprio Cristo. Mas há uma pergunta que ecoa: como saber o que é justo em um tempo tão confuso, onde tudo parece relativo? A resposta está em buscar a sabedoria que vem do alto, não das opiniões humanas. Quando o escolhido decide alinhar suas escolhas à vontade de Deus, ele começa a perceber a diferença entre o certo e o quase certo. A justiça, então, deixa de ser peso e passa a ser prazer, porque agir com integridade se torna natural, não obrigação. E é nesse ponto que o coração se abre para compreender o próximo passo dessa jornada. Descobrir onde essa sabedoria divina pode ser encontrada. Nem toda sabedoria vem dos livros, mas toda verdadeira sabedoria vem de Deus. O povo de Israel compreendia isso profundamente. Para viver de modo justo, era preciso mergulhar nas Escrituras, ouvir com atenção a voz divina que ecoava nelas. A sabedoria humana muda conforme as modas e interesses, mas a de Deus permanece firme, como uma rocha em meio à tempestade. Meditar dia e noite não era apenas ler por ler, era deixar que a palavra moldasse o coração, guiando pensamentos, decisões e atitudes diárias. É nesse silêncio diante da verdade divina
que a fé amadurece e ganha força. Quando alguém se dedica a buscar essa sabedoria, algo poderoso acontece. O entendimento se expande e a vida começa a fazer sentido. De repente, passagens antigas revelam respostas novas, e o que antes parecia distante se torna pessoal. O escolhido entende que não se trata de decorar versículos, mas de deixar que cada palavra o transforme. É um processo que exige constância e humildade, qualidades raras num mundo apressado. Mas quem aprende a ouvir Deus em sua palavra, aprende também a enxergar sua vontade em cada detalhe da vida. E é justamente dessa compreensão que nasce o desejo de conhecer a origem dessa história divina. A Torá não é apenas um conjunto de mandamentos, é o relato vivo de um Deus que decidiu caminhar ao lado do ser humano. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, vemos o início do grande plano de restauração. Deus cria, o homem se perde, e então ele escolhe um povo para revelar seu amor e sua justiça ao mundo. Israel se torna o símbolo da parceria entre o divino e o humano. O lembrete de que o Criador nunca abandona o que criou. A Torá mostra que Deus não quer robôs obedientes, mas corações dispostos a viver em aliança. Esse chamado à aliança é um convite à participação. Deus não age sozinho, ele envolve o homem em sua história. Cada lei, cada relato é um sinal de amor e direção. Mesmo quando a humanidade tropeça, o plano continua, porque o propósito é maior do que o erro. O escolhido compreende, então, que viver segundo a Torá é mais do que seguir mandamentos. É responder a um chamado. É perceber que por trás de cada orientação há um pai tentando ensinar seus filhos a andar em retidão. E é desse relacionamento que surge a base da verdadeira sabedoria, que se revelará de forma ainda mais clara nas leis dadas sobre o monte. No Monte Sinai, o céu tocou a terra. Deus, com voz de trovão e coração de pai, revelou aos israelitas mandamentos que não eram apenas regras, mas pontes, caminhos que uniam o divino e o humano. Cada lei trazia em si o desejo de ver o povo viver em harmonia, cuidando uns dos outros e reconhecendo que toda a vida vem de Deus. Os mandamentos não eram um fardo, e sim uma bússola que apontava para o verdadeiro norte. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Quem entende isso percebe que a obediência é liberdade, não prisão. Entretanto, viver essa aliança exigia mais do que palavras gravadas em pedra. Pedia discernimento, sensibilidade e fé. Afinal, a vida é cheia de situações inesperadas, e nem todas estavam previstas nas leis. Era preciso aprender a ouvir o coração de Deus em meio às dúvidas. O escolhido descobre, então, que seguir os mandamentos é mais do que cumprir ordens. É aprender a amar como o próprio Criador ama. Essa compreensão abre espaço para algo ainda maior. Perceber que mesmo quando o povo falhou, Deus manteve sua promessa viva por meio dos profetas, que se tornaram ecos de esperança em tempos de escuridão. Quando Israel se desviou do caminho, os profetas se tornaram a voz que chamava o povo de volta para Deus. Eles não falavam por conveniência, mas por convicção. Denunciavam injustiças, alertavam reis e lembravam que o coração do homem não pode se afastar da aliança sem consequências. Suas palavras eram duras, mas carregadas de amor. Cada profeta trazia a mensagem de que Deus não havia desistido, mesmo diante da rebeldia e da idolatria. A fé, quando esquecida, se tornava um convite ao caos, e os profetas eram o grito que lembrava: voltem, porque ainda há tempo. Apesar dos fracassos, a esperança nunca morreu. Deus prometeu restaurar sua parceria com a humanidade, e essa promessa atravessou gerações. A Torá e os profetas juntos revelavam o mesmo propósito: a justiça e o amor de Deus em ação. O escolhido entende que a correção divina não é castigo, é cuidado. Quando tudo parece perdido, é justamente ali que a misericórdia floresce. E essa misericórdia culmina na chegada de Jesus, que viria não apenas lembrar a lei, mas revelar seu verdadeiro sentido. Um desafio que mudaria a forma como o mundo entenderia o que é viver segundo o coração de Deus.
O tempo havia passado, e o mundo já não era o mesmo de Moisés. Sob o domínio romano, o povo de Israel vivia dividido entre manter suas tradições e sobreviver às pressões de um império cruel. As antigas leis da Torá pareciam distantes da realidade diária. Como guardar o sábado quando se é forçado a trabalhar? Como oferecer sacrifícios se o templo está sob vigilância estrangeira? A vida havia se tornado uma mistura de fé e resistência, e o povo buscava desesperadamente entender o que Deus ainda esperava deles. Foi nesse cenário que surgiram mestres e intérpretes da lei, homens que tentavam traduzir o antigo para o novo, o eterno para o imediato. Eles estudavam, debatiam e muitas vezes discordavam entre si, porque a vida real é cheia de nuances, e o texto sagrado exigia sabedoria para ser aplicado. O escolhido percebe que o desafio não era apenas seguir regras, mas compreender o coração por trás delas. E é nesse ponto que o palco se prepara para a chegada de alguém que não traria novas leis, mas revelaria o verdadeiro espírito das antigas. Jesus de Nazaré, o cumprimento vivo da vontade divina. Entre os mestres que tentavam guiar o povo, os escribas e fariseus se destacavam. Eram estudiosos dedicados, homens de oração e conhecimento, preocupados em preservar a pureza da fé. Quando a Torá dizia descansar no sábado, eles buscavam definir o que exatamente significava trabalhar, criando regras detalhadas para evitar erros. Suas intenções, em muitos casos, eram sinceras. Queriam proteger o povo da desobediência e manter viva a aliança com Deus. No entanto, no zelo pela letra, alguns acabavam esquecendo o espírito da lei. Com o tempo, essa rigidez transformou o que era para ser um caminho de vida em um fardo pesado. A fé se tornou aparência e a justiça, ritual. Jesus, ao surgir nesse cenário, não veio desprezar o esforço desses mestres, mas confrontar o coração endurecido por trás das tradições. Ele mostrou que o verdadeiro sentido da Torá não está em cumprir 1000 regras, e sim em amar com verdade. Assim, cada confronto entre ele e os fariseus revelava algo maior, que a justiça do reino de Deus não se mede por conformidade, mas por transformação interior, um ensino que prepararia todos para a revelação do propósito final de sua missão. Quando Jesus subiu a montanha e disse: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas", ele estava fazendo algo revolucionário. Não veio rasgar o que estava escrito, mas revelar o que sempre esteve ali, o coração de Deus por trás de cada mandamento. Enquanto muitos buscavam justificar suas ações por regras, Jesus mostrava que a verdadeira obediência nasce do amor. Ele não veio acrescentar novas cargas, mas libertar o povo do peso de uma fé sem vida. Em cada palavra, em cada gesto, ele demonstrava o cumprimento vivo da promessa antiga. O reino que Jesus anunciava não era feito de formalidades, mas de transformação. Ele olhava além das aparências e enxergava o interior, onde a fé e o caráter realmente habitam. A justiça que ele ensinava não era apenas para ser falada, mas encarnada em atitudes. Amar o inimigo, perdoar 70 vezes 7, servir em vez de dominar. Tudo isso era o cumprimento da Torá em sua forma mais pura. O escolhido entende, então, que seguir Jesus é viver o que as Escrituras sempre apontaram: a união perfeita entre a lei e o amor. E é justamente nessa nova visão de justiça que o reino de Deus se revela por completo. A justiça do reino não é uma questão de aparência, é uma questão de essência. Jesus olhou para os escribas e fariseus e disse: "Se a justiça de vocês não exceder a deles, jamais entrarão no reino dos céus." Uma declaração forte, quase chocante. Ele não estava desvalorizando a dedicação desses homens, mas mostrando que o reino exige mais que disciplina, exige transformação interior. A justiça verdadeira é aquela que começa no coração e se manifesta nas ações, não para ser vista, mas porque é natural de quem foi tocado por Deus. Jesus preparava o povo para um novo modo de viver, não baseado em mandamentos frios, mas em princípios vivos.
Ele prometeu demonstrar isso em 6 exemplos práticos, mostrando como a lei, reinterpretada com amor, conduz à liberdade. O escolhido aprende, então, que entrar no reino não é sobre saber muito, mas sobre viver com fé e sinceridade. A justiça do reino é o reflexo de um coração moldado pelo Espírito, um coração que busca amar como Cristo amou. E é nessa jornada de transformação que o homem encontra, enfim, o verdadeiro sentido de ser filho de Deus.